Boa noite. Boa noite, pessoal do Facebook. Sejam todos bem-vindos. Pedir o pessoal do Facebook para compartilhar a palestra de hoje com todos os seus seguidores, né? Porque o maior bem que nós podemos fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. Vamos lá, bora divulgar. Aqui, quem está dentro da nossa casa hoje pela primeira vez? Opa! Qual é o nome do senhor? Edson. Edson. Edson, seja muito bem-vindo. Espero que o senhor encontre o que veio buscar aqui. Se por um acaso tiver alguma dúvida, quiser alguma explicação, ao final da palestra, pode nos procurar que nós esclareceremos. Eu vou pedir ao companheiro. Vocês vão lá, o vídeo horroroso, vai se esquecer do vídeo. Eu vou pedir ao companheiro que estava apagando e acendendo a luz. Augusto veio a memória. Obrigada. Augusto, vou entregar uma paginazinha dessa. Augusto pega com a Sheila e entrega para o nosso amigo. Mais alguém? Não? Muito bem. Então sejam todos bem-vindos. Eu espero que vocês possam encontrar aqui o que vocês vieram buscar. O ensinamento através da palestra do Carlos Alberto, que é fantástico. As suas rogativas ao Pai Maior, que vocês possam realmente conquistar o que desejam. Vamos pedir então, para dar início ao estudo da noite, a nossa palestra, vamos convidar a nossa companheira Raquel para fazer a leitura da página. Raquel, por gentileza. Boa noite, gente. Boa noite. Muitas moradas. Aprendiz constante, o espírito submerge e emerge no processo corporal, vivenciando experiências que o capacitarão para a felicidade posterior. Sendo a Terra um planeta de provas e expiações, os espíritos que nela habitam encontram-se em processo de evolução, capacitando-se para grandiosos passos, que se prolongarão por outras esferas mais ditosas, quando aqui encerrado o ciclo, ou seguindo-a ao se tornar um calendário de regeneração, iniciando uma fase de amplas bênçãos. Outro sim, recebe o nosso planeta-mãe hóspedes espirituais de diversas classes, que aqui se reeducam, quando indisciplinados, ou nos trazem informações e conhecimentos hábeis para o seu mais rápido crescimento na escala dos mundos se adiantados. Quando a santa fraternidade reinar entre os homens, auxiliando-os a romper com as amarras do próprio primitivismo, seria mais fácil excursionar por esses ninhos de bênçãos que gravitam nos espaços siderais, onde a dor, a morte e a enfermidade não existem, facultando que os visitantes conheçam as delícias do reino dos céus e retomem, ansiosos por promoverem o seu lar e seus habitantes, a fim de que desfrutem das mesmas alegrias que os aguardam. Por essa razão, afirmou Jesus com tranquilidade: na casa do meu Pai há muitas moradas. Reflexões Espíritas, de Valdo Franco e Viana de Carvalho. Aproveitando agora esse momento da página de harmonização, vamos levar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, rogar a companhia dos nossos anjos guardiães, dos espíritos protetores. Agradecemos, Senhor, a bênção da reencarnação, a oportunidade de estarmos aqui nesta casa de bênçãos, de luzes, de amor, de fraternidade, de oportunidade de trabalho e de cura. Agradecemos também, Pai, o dia de hoje, a oportunidade de aprendermos um pouquinho mais. Pedimos então que abençoe, que proteja, que intua o nosso palestrante, o nosso irmão e companheiro Carlos Alberto, que vai nos falar sobre as muitas moradas da casa do nosso Pai. Que possamos, Pai, retirar o véu da ignorância
de forma que possamos compreender facilmente os ensinamentos do Mestre Jesus trazidos pelo nosso companheiro. Abençoe, Pai, a todos nós, que possamos tirar bastante proveito do estudo da noite. Se conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Roberto, seja muito bem-vindo. Minhas irmãs, meus irmãos, muito boa noite. Boa noite. É sempre um momento de alegria e de gratidão a Deus quando nós nos reunimos com esse propósito de aprendermos um pouco mais, né? Sempre digo que muitas vezes a gente não avalia a importância desses momentos em nossas vidas quando nós buscamos esta reunião exatamente com esse objetivo de crescer, com esse objetivo de buscar conhecimentos que certamente nos ajudem a evoluirmos, né? Às vezes, quando a gente sai de nossas casas, alguns do trabalho, né, nós não temos ideia do que representa isso na nossa condição de espíritos imortais que vimos transitando de milênios e milênios, né, sempre realmente em busca da felicidade, que é a nossa grande busca, né? Na realidade, se nós formos mergulhar no nosso íntimo, nós vamos perceber que todos nós estamos aqui neste momento exatamente com essa busca, porque nós queremos ser felizes e já estamos nesse momento especial, meus irmãos, em que buscamos nesse processo do autoconhecimento quem somos, não é? Estamos aqui exatamente para isso. O que nós estamos fazendo aqui nesse nosso planetinha hoje em dia tão conturbado, né? De onde viemos, para onde vamos, o que estamos efetivamente, qual é o grande propósito de nossa vida, qual é o sentido da nossa vida. Quando hoje vemos ainda, meus irmãos, a humanidade mergulhada num processo de torpor consciencial, não é? Num processo de ausência desse conhecimento, dessa consciência de que somos efetivamente filhos de Deus nessa grande viagem, nessa jornada da vida, com o propósito da evolução. Isso apesar de nós termos aqui os ensinamentos de Jesus e antes de Jesus dos profetas, dos grandes filósofos, nos propondo, nos trazendo essa questão de que somos realmente esses viajores da eternidade. E hoje, olha, estamos aqui com esse objetivo. Estamos aqui com o objetivo de nos tornarmos mais lúcidos, mais conscientes de qual é o nosso papel na Terra. Exatamente para que a gente possa propiciarmos a nós e nos colocarmos diante daqueles que convivem conosco na condição de colaboradores de Deus também para a construção de um mundo melhor. Então, se nós formos fazer um mergulho íntimo, uma análise, o que é que nós estamos fazendo aqui? O nosso objetivo é efetivamente esse. É buscarmos transformar o conhecimento
meus irmãos, em um processo que possa nos ajudar efetivamente a não somente alcançarmos esse sentido da vida, darmos à nossa vida uma direção que nos propicie o encontro com a felicidade, né? E é por isso exatamente que nos encontramos hoje aqui, e esse é um momento assim, é um momento ímpar na nossa história, na condição de espíritos imortais que nós somos, porque já estamos saindo, né, daquele momento em que temos buscado durante tanto e tanto tempo a felicidade, temos buscado na aparência, temos buscado muitas vezes na satisfação do nosso orgulho, do nosso egoísmo, temos buscado no ter, temos buscado muitas vezes a felicidade nas outras pessoas, né? Achamos que os outros devem nos fazer felizes. E nesse momento a doutrina espírita nos propicia então essa condição fantástica de propiciar com que a gente compreenda efetivamente quem somos e o que estamos fazendo aqui. Então essa é a grande função do templo espírita, da escola espírita, né? A escola da imortalidade. Então, meus irmãos, o nosso abraço carinhoso, nossa alegria em estarmos aqui, buscando fazer essas reflexões hoje com esse tema que nos propõe o Evangelho, os Espíritos, né? E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, né? Quando Jesus já se antecipa a essa questão que hoje ainda intriga tanto a ciência, não é? Que é sobre a condição de muitos mundos habitados. Quando ele afirma lá em João, no capítulo 14, versículos 1 a 3, né? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ali Jesus se antecipa há 2000 anos, né? Se antecipa a ciência que hoje ainda não consegue compreender, que hoje ainda acredita que somente nessa poeira cósmica, que a Terra é um nada, nós vamos ver isso daqui a pouco. A Terra é um nada, né? Viajando por esse espaço infinito, e em torno desse vagalumezinho chamado Sol, né? Que é um vagalume, o Sol perto de uma estrela de primeira grandeza ou de segunda grandeza, como nós vamos ver um pouquinho mais adiante aqui. O Sol é uma fagulhazinha, é um nada, e o homem ainda acha, né? A ciência ainda vive buscando essa resposta. Será que estamos sozinhos no universo? Nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? Sobre a orientação, sobre a visão dos espíritos superiores. Mas antes, meus irmãos, que mergulhemos nessas reflexões, nós vamos ver por que Jesus realmente, né, falou isso para os seus discípulos. Em que momento Jesus falou isso para os seus discípulos? Então era praticamente aquele momento em que ele se despedia dos seus discípulos, naquela última ceia pascual, né? Naquela última noite. Foi exatamente nesse momento que Jesus falou isso para os seus discípulos. Naquele momento em que ele havia ali lavado os pés dos seus discípulos, né? E Pedro se negou. Ele disse: se não me deixares lavar teus pés, né? Não faz parte de mim. Aí Pedro se arrependeu: não, Senhor, pode lavar o meu corpo todo, né? E é exatamente naquele momento, meus irmãos, em que ele usa até uma expressão, né? Filhinhos, por pouco
estareis convosco. Isso está lá em João, capítulo 13, se não me engano, no versículo, eu anotei isso aqui, versículo 34, né? Em que ele fala, e ali ele complementa, não é? Depois que ele fala, filhinhos, por pouco estarei convosco. E os discípulos estavam já, né, angustiados, porque ele vinha dizendo, né, de que ele efetivamente se despediria deles e teria que dar um testemunho para eles. E naquele momento Jesus fala, ele traz para a gente uma mensagem muito interessante, que é para a nossa própria reflexão. Quando ele diz assim, e exatamente nessa noite, ele ali reunido, alguns dizem que na casa de Maria Marta, que é a mãe do evangelista, né, do Marcos, a irmã de Barnabé, que foi o grande companheiro de Paulo, depois, em que ele nos traz uma reflexão muito importante própria para nós espíritas, que quando ele diz assim, um novo mandamento vos dou, depois que ele fala que ele estaria por pouco com os discípulos, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele repetiu de novo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ali Jesus falava para os discípulos, naquele momento em que ele se despedia, sobre a importância do amor uns pelos outros, para que o evangelho que ele veio trazer, e que aqueles discípulos seriam os grandes disseminadores do evangelho para o mundo inteiro, de que a vivência daquela igreja, daquele corpo em que ele confiava, né, nos 12 discípulos, seria fundamental que eles se amassem uns aos outros para que realmente o evangelho pudesse ser irradiado para toda a humanidade. Ele colocava ali, meus irmãos, já colocava e vinha colocando antes. Por que ele falou um novo mandamento vos dou? Porque antes ele falou, né? Ao teu próximo como a ti mesmo. Mas ali era diferente, né? Era uma nova reflexão que ele trazia para os discípulos, mostrando a importância deles estarem unidos em torno daquele ideal. E isso depois, em nome do Espírito de Verdade, que ele também anuncia lá, já em João 14, o Espírito de Verdade, nós vamos encontrar isso, essa mensagem, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de Verdade repete praticamente. E se a gente lê aquela mensagem do Espírito de Verdade, nós estamos lendo como se fosse Jesus falando. E é muito interessante que vocês leiam. Quem que já leu aqui o Evangelho segundo o Espiritismo? Gente, é urgente. Leia o Livro dos Espíritos em paralelo. Porque, para mim, eu considero assim, a grande obra do milênio, né, do século. Porque ela vai nos dar, vão nos permitir todo esse entendimento do que eu falava no início, né? O Espírito de Verdade repete isso que Jesus falou, agora falando para os espíritas, né? Espíritas, quem é que quer complementar para mim? Amai-vos, este primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Porque, meus irmãos, na realidade Jesus, ele coloca como tema central, como tema principal, como desafio maior para a nossa evolução o amor. Então, se nós estivermos aqui buscando esse aprendizado, né?
e não nos amarmos uns aos outros, na realidade nós estamos em total contradição, né, com o Evangelho e com esse propósito da doutrina espírita, que é, a doutrina espírita é essa grande promessa que Jesus faz, lá como Consolador prometido, né, em outro momento, quando ele diz, né, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, porque ele era o Consolador por excelência, né? Que ficará eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque absolutamente não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, né? Porque ficará convosco e estará em vós. O Santo Espírito que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo o que eu tenho vos dito. Essa é uma promessa que Jesus faz também nesse processo de despedida dele. Então, retornando a esse momento, né, em que Jesus faz essa reflexão junto com os seus discípulos sobre a importância do amor uns pelos outros, para que o Evangelho possa efetivamente frutificar. Porque o Evangelho é a implantação do amor e da fraternidade junto à humanidade. Esse é o grande propósito. E, meus irmãos, é exatamente nesse momento em que ele fala que um dos seus discípulos o trairia, né? E os discípulos então arguem: quem será? Quem será? Ele disse: a quem eu der o pão, né? E ele dá o pão a Judas, que naquele momento se retira dali. Os discípulos imaginaram que Jesus tinha pedido a Judas para fazer alguma coisa, porque Judas era o tesoureiro do grupo, por incrível que pareça, né? E é exatamente naquele momento também em que Pedro, né, com toda aquela impulsividade de Pedro, que Pedro era muito impulsivo, quando ele diz, né, que estará se despedindo e tal, que naquela noite ele realmente vai iniciar a grande provação dele, que Pedro diz: eu darei a minha vida por ti, Senhor, como eu não posso te seguir? E Jesus diz: você dará a minha vida, Pedro, mas antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Foi exatamente naquele momento que ele falou isso para Pedro. E depois então Jesus sai, se retira e vai orar. E a gente já sabe, né, tudo que aconteceu depois. Essa era a última noite de Jesus. Por isso Jesus falou para os seus discípulos, né? Não se turbe. Era exatamente porque eles estavam preocupados. Jesus estava se despedindo. Eu só estou trazendo essa lembrança, que é para a gente entender por que Jesus falou isso. Não se vos turbe o vosso coração. Crede em Deus. Fiquem tranquilos, meus filhinhos. Ele tinha chamado antes os discípulos de filhinhos. Não se vos turbe o vosso coração. Fiquem calmos. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Se assim não fosse, eu não vou teria dito. E eu me vou para vos preparar o lugar, né? Quando tiver preparado o lugar, eu venho para levar-vos comigo, para os levar-vos comigo. Então foi mais ou menos a promessa que Jesus fez, e é esse o contexto dessa afirmação de Jesus passando para os espíritos, para os seus discípulos, de que a vida continuava, de que eles ficassem tranquilos, de que eles continuariam, não é, sua jornada em outras moradas. E, gente, exatamente nesse momento, Jesus fala
há muitas moradas na casa do meu Pai. E aonde é que o Pai mora? Quem é o Pai que Jesus se refere? Deus, né? Deus. Né? E ele falou que na casa de Deus havia muitas moradas. O que é morada? Pergunta, né? Esse imbecil vem lá de São Pedro Aldeia para fazer uma pergunta dessa aos companheiros aqui em Maricá. O que é morada aqui de Deus? Hein? Saquarema. Saquarema? É. Uma cachá, né? O que é morada? Eu tenho assim uma definição brilhante, né? Morada é onde mora alguém, né? Que fantástico, né? Puxa vida. Então, Jesus falava, e aonde é a casa do Pai, gente? Onde é a casa do Pai? Onde é que Deus mora? O universo é a casa do Pai. Às vezes a gente não imagina, né? E os espíritos continuam a tratar disso na questão 55 do Livro dos Espíritos. Quando eles falam em um dos princípios básicos da doutrina espírita. Qual é o princípio básico da doutrina espírita em que eles fazem essa afirmação? A doutrina espírita tem 5 princípios básicos. Eu não sei se eu vou lembrar todos, mas, né? Deus, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, reencarnação, né? Quais os outros? Comunicabilidade dos espíritos, que é, né, essa questão da mediunidade existente em cada vamos dizer, em cada dimensão, porque a mediunidade, se a gente pegar, por exemplo, o livro, se não me engano, Os Mensageiros de André Luiz, que é o segundo livro, nós vamos lá ver a mediunidade sendo usada no plano espiritual, né? Espíritos superiores utilizando espíritos mais inferiores para se comunicar com outros mais inferiores. É uma coisa muito interessante, mas isso é abordado para outra palestra, né? É a comunicabilidade dos espíritos, e a última, pluralidade dos mundos habitados. Questão 55 do Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, a casa do Pai é o universo, não é? É o universo infinito. Essa questão que ainda para a gente é uma questão assim, não é? Meu Deus, mas Deus mora em algum lugar? É essa questão da gente imaginar, porque muitos de nós ainda imaginamos de que Deus é como se fosse uma pessoa, é como se fosse um espírito evoluído. Mas na primeira questão, em que o Allan Kardec questiona o Livro dos Espíritos, ele faz uma colocação em que ele não individualiza Deus como um ser, como uma pessoa, não é? Qual é a pergunta que ele faz? A primeira questão do Livro dos Espíritos: Quem é Deus? Quem é e não quem é Deus? E os Espíritos respondem: a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. A gente está tocando nesse assunto só para a gente buscar entender um pouco o que é a dimensão de Deus, gente. Porque Deus está presente em todo o universo infinito, né? Em todo o universo infinito. E
a gente às vezes não tem ideia, não tem compreensão da dimensão divina, gente. E a gente vai começar fazendo uma breve reflexão. Eu falava ainda há pouco sobre a questão, né, da dimensão da Terra. A Terra é uma poeira cósmica que gira em torno de uma estrelinha pequena de quinta grandeza, com alguns irmãos, né? Marte, Mercúrio, né? Vênus, Saturno, Urano, Netuno. Já baixaram Plutão de categoria, né? Mas a Terra está com esses planetinhas em torno dessa estrelinha. O Sol é uma estrela de quinta grandeza, e esse mecanismo, o Sol atrai a Terra com esse grupo de planetinhas que giram em torno de si no movimento de repulsão, de afastamento, e giram em torno do Sol no movimento em função da atração magnética que o Sol exerce sobre o planeta, determinando em função do seu volume uma determinada velocidade, né? E uma determinada distância. É uma coisa fantástica, gente. É muito parecida, é a mesma coisa de como funcionam as partículas do átomo em torno do seu núcleo, desse movimento constante nessa atração magnética, né? E o Sol gira em torno de uma estrela maior, chamada Alcíone. Me parece uma estrela de segunda grandeza. Enquanto a Terra faz uma órbita de 365 dias, não é isso? Assim que eu aprendi lá no primário, né? Não faz muito tempo. Em torno do Sol, vocês têm uma ideia de quanto tempo leva o Sol em torno de Alcíone? 26.000 anos em torno de Alcíone, se aproximando. Após cada 11.000 anos, ele mergulha 2.000 anos no cinturão de fótons de Alcíone. Dizem os cientistas e os espíritos que é quando se dá as grandes transformações no sistema solar e na própria Terra. De 11.000 anos ele mergulha, se aproxima do cinturão de fótons de Alcíone. 26.000 anos. Por sua vez, Alcíone é prisioneira de uma estrela maior. E assim vão se constituindo as constelações, e os grupos de constelações se atraindo umas às outras nessa atração magnética e numa velocidade relativa, formando as galáxias, que é a nossa cidade universal. Não é? Como é que é o nome dessa nossa cidade? Via Láctea. Se não me engano, eu acho que é no livro Estudos Espíritas de Joana de Ângeles através de Valdo Franco. Eu acho que é nessa hora em que ela afirma, e os cientistas hoje estão confirmando, nessa nossa galáxia, sabe quantos bilhões de estrelas? Em torno aproximadamente de 200 bilhões de estrelas. Essa Via Láctea é uma manchinha na casa do Pai, uma pequena manchinha na casa do Pai. Eu estou falando isso, gente, para a gente ter uma compreensão da dimensão de Deus, para a gente entender efetivamente o que é Deus, e que eu acabei não falando, né, o que é que os Espíritos responderam para Kardec. Quem é que vai me ajudar aí? Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, consequentemente, causa primária de todo o universo. A Via Láctea é uma manchinha de aproximadamente 200 bilhões de estrelas. Eu falei para vocês do tamanho mais ou menos de uma estrela de segunda grandeza. E o Sol se perde. Se você colocar uma perto da outra, o Sol é uma pontinha de luz apagada.
Agora vocês imaginam a pontinha de luz apagada com essa terra onde todos nós estamos aqui, né, viajando de avião para lá e para cá, crente que a terra é grande, né? É um cisco, gente, é um nada. É um nada. Para percorrer essa Via Láctea, que ela tem essa forma helicoidal, na velocidade da luz, vamos lembrar aí qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Para percorrer a Via Láctea na velocidade da luz, nós levamos aproximadamente 100 mil anos. 100 mil anos na velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo. Agora vocês imaginem o tamanho da nossa galáxia, né? Se a gente sair daqui hoje, nós vamos chegar lá bem velhinho, né? 100 mil anos. Gente, é uma coisa fantástica. E os cientistas afirmam hoje, eu tinha anotado, mas acabei esquecendo, e a memória, depois que eu fiz 48 anos, gente, a memória está... Mas eu não vou dizer há quanto tempo eu fiz, né? Esse último, quem souber aí me ajuda, esse último satélite que enviaram agora, fala aí, eu não sei qual é. Eu vou tentar repetir, tá, gente? James Webb, né? Caramba, vou sair daqui mais culto, né? James Webb. Então tá bom. É isso mesmo, né? Depois do Hubble, né? Que era o maior, o mais perceptivo, chegaram à conclusão, gente, de que o número de galáxias no universo infinito é infinito. Eu já vi palestra de Divaldo Franco falando na possibilidade de quintilhões de galáxias. Aí nós vamos ficar doidos, né? Nós vamos ficar malucos. E qual é, gente, a grandeza de Deus, hein? Qual é a grandeza de Deus? Se na nossa Via Láctea nós devemos ter aproximadamente de 10 a 20 trilhões de planetas, é isso que eu quero chegar. Na grandeza de Deus e ao mesmo tempo na questão da pluralidade dos mundos habitados. Será que só esse cisco, essa poeira, ninguém vai sair daqui com complexo não, tá? Puxa vida, gente, eu moro numa poeira, né? Mas nós moramos numa poeira cósmica. Será que só essa poeira é habitada? Será que Deus, que dinamiza, que comanda todo esse universo, que criou a causa primária de todas as coisas, fez todo esse universo fantástico, essas estrelas que nós vemos, que muitas já não existem mais, porque a luz demora para chegar aqui, muitas vezes milhões e milhões de anos. Será que Deus criou isso tudo, né? Só para a gente admirar aqui? Né? Então, gente, é inadmissível, né? A grandeza divina, e os Espíritos então vêm nos socorrer, dizendo que todo o universo é habitado por planetas em diferentes estágios evolutivos, de que a Terra é apenas um planeta que está no segundo estágio do processo de evolução dos planetas que giram no universo infinito. E aí a gente fica pensando, meu Deus, o que é Deus? O que é Deus? Né? Porque Jesus é apenas um dos, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é apenas um dos dirigentes de um sistema solar, do sistema do nosso Sol. Ele, com um grupo de
espíritos. Isso é outra revelação que os espíritos nos trazem, o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, lá no capítulo 3 principalmente, ele nos traz de que Jesus é um dos governadores do sistema solar, junto com outros espíritos do mesmo nível evolutivo do mestre, né, que dirige o sistema solar, e ele é o indicado para coordenar o processo evolutivo do nosso planetinha, do nosso cisco, né? Jesus é apenas o governador, é um operário de Deus, vamos colocar assim. Agora vocês imaginem os espíritos que dirigem um sistema de constelação, os espíritos que dirigem uma galáxia, os espíritos que dirigem um conglomerado de galáxias, porque todo o processo administrativo do universo, ele é organizado e nós não temos a menor ideia do que representa efetivamente isso. Todo o universo ele é organizado. Nós certamente temos um diretor da Via Láctea, da galáxia, esses bilhões de estrelas. Aí a gente fica imaginando o nível evolutivo desses espíritos. Então nem é bom a gente, né, mergulhar muito nisso, que a gente vai sair daqui doido. Como nós não sabemos nada ainda, meus irmãos. Como nós compreendemos hoje Sócrates, que já há aproximadamente 400 anos antes de Jesus já tinha espírito de elevada grandeza, já tinha uma consciência plena de toda essa realidade, esse complexo que é a vida no universo infinito, e ele falava uma das frases mais belas e menores, né? Com esse nível de consciência: eu só sei que nada sei. E nós, efetivamente, meus irmãos, em sua grande maioria, não sabemos que não sabemos. A grande maioria imagina que a sua pequena visão, seu pequeno ponto de vista, é a expressão final da verdade, né? Nós não conhecemos nada. Nós não conhecemos nada dessa realidade da qual nós fazemos parte. Eu acho que está dando problema aí, não? Está dando para ouvir? Se vocês quiserem, eu me afasto porque eu grito bem. Tá? E já Sócrates, naquela época, tinha tanta consciência dessa realidade que repetia: eu só sei que nada sei. Nós não sabemos nada, meu irmão, da nossa própria condição. Quando Jesus afirma: vós sois deuses, falando da nossa condição de espíritos, a caminho da perfeição, como Ele. Vós sois deuses e farão tudo o que eu fiz e muito mais ainda. Nos falando dessa nossa condição de espíritos a caminho da luz, né? Uma vez um amigo espiritual, eu já falei isso aqui uma vez, me falou assim: meu filho, se o homem tivesse consciência do que é ter sido criado por Deus um dia para nunca mais deixar de existir, se o homem tivesse consciência das belezas infinitas e do futuro de plena felicidade que o aguarda nas regiões belíssimas do universo sem fim, ele jamais se lamentaria por maiores que fossem as suas dores, e cada dia se ajoelharia em lágrimas de gratidão a Deus por ter sido criado para nunca mais deixar de existir. Esses somos nós, meus irmãos, espíritos a caminho da plena consciência de toda essa realidade. Agora, falamos da grandeza infinita do universo,
para falar um pouco, não é, da grandeza de Deus e para falar um pouco da pluralidade dos mundos habitados. Alô, alô. 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 Eu acho que eu grito bem. Olha, ele pode estar sentindo um tempo de mau hálito aqui. Está reclamando. Meus irmãos, nós falamos do universo que nós temos com o nosso sistema de visão. E André Luiz, agora pasmem. Imagine todo esse universo, todos esses mundos, todas essas estrelas, todos esses planetas. Imagine, gente. Nós não temos condição de imaginar. Agora vocês imaginem um universo que nós não temos. Um universo que se estrutura em dimensões diferentes. Outros estados vibracionais que André Luiz, lá pelos idos de 40, vem trazer para a gente através da mediunidade de Francisco Xavier, com o lançamento do livro Nosso Lar. Quem já leu o Nosso Lar? Por favor, gente. Olha, gente, leiam urgente, para a gente ter uma noção disso tudo, porque é um mergulho no mar de esperança, porque nós modificamos, nós passamos a olhar a vida de forma diferente. Então André Luiz traz para a gente o conhecimento da vida organizada em outras dimensões e nos fala de natureza, de montanhas, de mares, de animais, de cidades organizadas, de regiões mais elevadas, de regiões menos elevadas. Nos falam de uma vida vibrante em outras dimensões, nos falando efetivamente do universo que nos aguarda, porque amanhã, não estou rogando praga para ninguém, tá, gente? Quem sabe se sexta-feira, quarta, né? Quantos de nós estarão aqui presentes? Fisicamente, né? Não estou rogando praga para ninguém, né? Mas quando é que nós vamos voltar para casa? Os espíritos afirmam lá, se não me engano, nas questões 84 a 87, né? De que nossa origem é do plano espiritual. Nós estamos aqui de passagem, vestindo um corpo emprestado que o Pai nos confiou para atingirmos a grande razão de ser de nossas vidas, né? Que é a evolução. Nós estamos aqui de passagem. Quantos de nós estaremos aqui na quarta-feira que vem? Quem garante? Levanta o dedo. Todos, talvez. Encarnado ou desencarnado, né? Isso é que é fidelidade. É isso mesmo, gente. Mas, gente, a gente não sabe, nós vamos voltar para casa. Eles dizem que a nossa casa é no plano espiritual. Viemos para aqui, passamos esses poucos anos, né? Na hora que vocês não recebam a notícia, meu irmão está aqui, que foi aquele que levantou a mão, né? Que é o meu médico de transporte hoje, né? Que é a primeira vez que vem à Casa Espírita, é meu irmão. Né? Qualquer coisa ele dá notícia a vocês, né? Tomara que não, né? Aquele rapazinho é muito boa, né? Estava fazendo a palestra aqui, né? Morreu. Mas eu acredito que a gente ainda vai ficar um pouco do lado de cá.
Mas a gente não sabe. Então André Luiz vem trazer para a gente, somado, preste bem atenção, a essa dimensão do universo, vem nos trazer a revelação, hoje comprovada por diversos meios científicos, da vida que estua em outras dimensões. Imagine essas dimensões no universo infinito, gente. A vida vibrante, espíritos, porque no plano espiritual nós temos muito mais moradores, habitantes, do que no plano físico. Isso no planeta Terra deve ser um processo, né, padrão no universo infinito. Nós temos aproximadamente 30 bilhões de habitantes no nosso planeta. Entre os habitantes dos dois planos, porque não é o plano espiritual, são os planos, são estruturas dimensionais diferentes. E isso André Luiz nos traz nos seus diversos livros, Humberto de Campos também, hoje muitos espíritos, Joana de Ângeles, né? Essa realidade dos espíritos que se encontram nas regiões vibratórias mais baixas, em função do seu estágio vibratório, seu estágio moral, nas regiões mais, onde a estrutura vibratória ela é uma estrutura muito mais pesada, são regiões mais sombrias, e as regiões mais elevadas. Temos aproximadamente 22 bilhões de espíritos no plano espiritual do nosso planeta, meus irmãos, sendo a grande maioria de espíritos ignorantes, de espíritos mais atrasados, e a minoria é uma pirâmide, uma minoria de espíritos mais evoluídos, e uma boa parcela, mas não é a maioria da humanidade, de almas como nós que estamos hoje aqui, mergulhando as nossas reflexões nessa realidade fantástica. Hoje nos alegramos, eu sou imortal, né? O amanhã que me aguarda é um amanhã de infinita beleza, é um amanhã plenamente feliz, né? Então a gente está hoje aqui mergulhando nessa consciência e ao mesmo tempo adicionando às nossas vidas, né? Essa chama da esperança, né? De que vale a pena viver. Então, meus irmãos, essa é a realidade. Imagine esse universo infinito em que eu falei em 15 milhões de galáxias, se desdobrando em diversas dimensões. Meu Deus. Meu Deus. E em todo esse universo, os mundos, cada um no seu nível, no seu estágio evolutivo, em que os espíritos classificam em 5 estágios, para nos facilitar o entendimento, nos afirmando a existência de humanidades primitivas, rolando pelo universo infinito, com seus habitantes encarnados e desencarnados, em torno de um núcleo, de um planeta pequeno, em torno das próprias estrelas. E então eles classificam esses mundos que rolam, esses mundos habitados que rolam no universo infinito em 5 estágios. Quem pode me ajudar? Mundos primitivos, provas e expiações, mundos regenerados, mundos felizes e mundos puros, vitórios, divinos. 5 estágios, Pedro, para nos facilitar a compreensão, porque na realidade, de um mundo primitivo ao mundo de expiação e provas, há uma escala enorme de estágios diferenciados.
E o nosso planeta se encontra, nosso planeta criança, gente, dessa humanidade criança que somos nós, que nada sabemos ainda, que ainda não temos consciência dessa grandeza imensa de que é o universo e de que somos nós. Nós somos espíritos imortais, destinados à perfeição. Então, os espíritos amigos nos dão essa compreensão, né, de que mundos primitivos rolam no universo infinito, mundos de expiação e provas, mundos regenerados, mundos já felizes e mundos divinos, onde se encontram os ministros de Deus na administração do universo infinito. Gente, se a gente parar para pensar que nós somos futuros governantes, né? Quem duvida? Jesus afirma, né? Vós sois deuses e serão como eu, porque nós trazemos esse potencial, o potencial da perfeição. E hoje, meus irmãos, a Terra se encontra nessa transição, porque todos esses mundos se encontram em processo de evolução. Todos os mundos, como nós, como seus habitantes. E os mundos evoluem enquanto a humanidade desses mundos evolui. E o Emmanuel nos dá uma ideia, nos traz uma compreensão de como se processa a evolução dos mundos no universo. Quando ele nos diz, quando a Terra estava saindo da condição de mundo de expiação e provas, de mundos primitivos para mundo de expiação e provas, há milênios atrás, quando Jesus com os seus companheiros, chamados na espiritualidade de comunidade dos espíritos puros, combina com os espíritos responsáveis, os coordenadores do sistema de Cabra ou Capela, que é uma estrela da constelação de Cocheiro, que dista a 42 anos-luz da Terra. Quando Jesus, com os seus pares que administram o sistema solar, combina com os administradores de Capela, a vinda para o planeta Terra de milhões e milhões de espíritos que habitavam um planeta do sistema de Capela que se encontrava em transição, saindo da condição de mundos primitivos para mundo de regeneração. E aqueles espíritos, por serem ainda violentos, por serem espíritos ainda inferiores nos seus processos vibratórios, né? Espíritos ainda não moralizados, espíritos ainda não mansos, não tinham condição de ficar porque iriam atrapalhar a vida daqueles habitantes que fizeram jus à conquista de uma transformação em seus planetas do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Então esses espíritos foram desterrados, espíritos já com um processo, né, com capacidade intelectual, foram trazidos para o planeta Terra, ajudando então a fazer o processo de evolução do nosso planeta. São os capelinos que deram origem a algumas tradições do Antigo Testamento, como a tradição dos anjos decaídos. Ele teve origem exatamente na vida dos capelinos. Era assim que os espíritos primitivos aqui do planeta consideravam, né? Porque eram espíritos que vieram com uma intelectualidade muito à frente. Esses espíritos capelinos, por trazerem uma constituição perispiritual, a estrutura do espírito, né? A estrutura material, que é o perispírito, uma estrutura molecular, uma estrutura genética diferente,
deram origem a uma outra raça aqui no planeta, porque as raças primitivas eram a raça branca e a raça negra. Surgiu a raça amarela e a raça negra. Surgiu então a raça branca aqui no planeta. Esses espíritos deram origem a 4 grandes povos: os árias, as castas hindus, a civilização egípcia e o povo hebreu, que se espalharam pela humanidade. Assim, então, Emmanuel nos dá uma ideia de como evoluem os planetas no universo infinito, quando migrações de espíritos superiores de nível superior se deslocam para aquele planeta que está transitando, que está saindo de um nível evolutivo para outro. Eles vêm e fazem parte desse processo de alavancagem da evolução, como hoje, meus irmãos, já está acontecendo no planeta Terra. Todos já leram a série de Manuel Filomeno de Miranda através de Divaldo Pereira Franco, começando no livro Transição Planetária. Gente, leiam, é urgente. Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais e o último, Nos Rumos do Mundo de Regeneração. Leiam que vocês vão entender tudo o que está acontecendo hoje no plano espiritual, todo o trabalho, toda a administração dos espíritos, para esse fantástico momento em que a Terra está transitando para o mundo de regeneração, que segundo alguns espíritos, inclusive isto é a afirmação do Chico, é a afirmação do Divaldo Pereira Franco, através de Joana, de que estão neste processo em que eu falei, em que se efetuam as transições dos mundos no universo. Estão mergulhando, reencarnando no nosso planeta, centenas de milhares de espíritos vindo do sistema de Alcione. Leiam esses livros a que eu me referi, e vocês vão entender. Estão trazendo uma nova estrutura genética, porque esses espíritos, por já estarem numa condição superior, talvez de mundos felizes, ou de mundos nos últimos estágios do mundo de regeneração, eles já não trazem mais na sua estrutura perispiritual sombras essas que são aquelas que ainda resultam nas nossas doenças orgânicas, porque todo e qualquer processo degenerativo da nossa estrutura celular, ela é causada pelo nosso estágio espiritual, ela é causada pelos focos de sombras que ainda existem em nossa estrutura perispiritual, e o corpo é esse maravilhoso filtro, não é? Onde aí funciona a lei de causa e efeito, onde nós colhemos aquilo que semeamos, e através das dores e das dificuldades nós vamos nos libertando das sombras e vamos nos purificando, né? Por isso Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 4: bem-aventurados os que sofrem, né? Porque serão consolados. E nos falam dessa transição no versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aí ele fala exatamente desse momento em que nós estamos, e coloca a mansuetude como um fator principal para que nós possamos continuar no nosso planeta e não sejamos daqui afastados, de tal forma que a gente não venha a atrapalhar a conquista da felicidade num mundo já de regeneração. Não passará de um momento para o outro num estágio consolidado de regeneração, mas nós entraremos, segundo a informação dos espíritos, a partir do ano 2057.
que é segundo uma declaração que ele deixa, né? O ano aproximado em que Chico reencarnará novamente em nosso planeta, segundo ele afirma. Porque Emmanuel já está reencarnado, com 22 anos, no interior do Brasil, que segundo Chico, Emmanuel reencarnou no ano 2000. Então, meus irmãos, esses espíritos vindos de Alcione serão aqueles que amanhã estarão governando o nosso planeta, começando a trazer paz para o nosso planeta. E todos aqueles que se encontram no plano espiritual ou que se encontram hoje no plano físico, que estejam sem condições vibratórias, morais, de continuarem no planeta, serão afastados para ajudarem na evolução de povos mais atrasados, de humanidades mais primitivas do que a nossa. E aí Jesus, está lá em Mateus capítulo 22, Jesus já nos afirma isso, né? Lá na parábola do festim das bodas. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. O que ele quer dizer com isso? Que poucos serão aqueles que ficarão aqui no planeta Terra, que se encontra nesse momento, em todo esse processo de transição. Tudo que nós estamos vendo hoje aí, meus irmãos, é convite para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E está tudo sob o controle de Jesus. Não temamos, né? Nós estamos com um medinho do dia 30 de outubro, né? Não vamos falar em política aqui não, né? Mas faz parte de todo o processo. Jesus mesmo afirma, é necessário que o escândalo venha. Vamos completar. Quem vai completar? Mas ai daqueles por quem venha o escândalo. Porque o escândalo são as dificuldades, as dores que vão nos provar a nossa convicção na busca de um mundo melhor, provar a nossa busca efetiva de nos tornarmos instrumentos de paz e de esperança de Deus para a construção desse mundo de regeneração. Tudo isso é convite, meus irmãos, e nos leva a essa reflexão. Vamos orar pelo nosso país. Vamos orar por esses homens que estão ainda aí na condição de espíritos de crianças, se degradando uns aos outros, né? Vamos orar e agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade sagrada de estarmos aqui nesse momento e de estarmos nesse templo amigo que nos convida à reflexão, que nos convida a fazermos parte, meus irmãos, na condição de instrumentos de Deus, na construção desse mundo mais fraterno, desse mundo mais feliz. Muito obrigado pela atenção de vocês. E perdoe porque eu passei 5 minutos. Na próxima eu desconto e faço em 55. Muito obrigada, tá? Excelentes reflexões. Vamos fazer o seguinte, assim como nós conseguimos vias para viajar através do uso do cartão, vamos utilizar o bem, a prática do bem, para que nós possamos conquistar uma morada melhor nesse mundo aí, a começar por agora. Quarta-feira que vem, nós vamos agora para os recadinhos, mas antes deixa eu escalar o pessoal do passe para que eles fiquem apostos e eu fico mais tranquilo, né? O dirigente do passe é o Ian, tá? Eliana Fonseca, Helena, Nazaré, Raquel, Renata e Sheila. Renata, uma campanha no posto da Renata, da Sheila ali para colocar a musiquinha para a gente. Bem, o nosso palestrante disse que quem não vier na casa quarta-feira provavelmente desencarnou.
Olha só, quarta-feira nós teremos uma palestra, tão boa quanto o nosso companheiro, pode ter certeza, né? Mas com a Horaci Correia Caldas. Né? Bom, e o tema é Eles Vivem, viu? Não significa que ninguém vai reencarnar. Se não estiver aqui, com certeza estarão numa outra atividade. Tá? Não desencarne, por favor. Sexta-feira, dia 28 agora, nós teremos um estudo com um dos integrantes da casa. Nesta sexta serei eu. Estão todos convidados. O tema será Educação Espírita. Nós temos também, enquanto eles vão para a passa, vai fazer as orações, deixa eu só dar mais um recadinho. A nossa livraria está no livro espírita, principalmente com promoções assim fantásticas. Livrinhos de páginas, bem no Natal aí, pelo aniversário, quem quiser ler o culto, né? Coisa melhor do que dar um livro. Então nós temos livros de páginas fantásticos, precinhos bem ótimos. E também livros infantis. Interessante, várias historinhas falando sobre emoções, sobre virtudes, ensinamentos, muita animação linda, desenhos maravilhosos, vale a pena adquirir. E o nosso companheiro Hamilton disse que na cantina nós ainda temos empada de camarão, quibe de forno e sanduíche natural. Só para lembrar, os lanches da cantina, vocês fazendo essa aquisição, estão ajudando a nossa casa a cultura, a limpeza, e por aí vai. Vamos agora então para a nossa prece. Eu vou me despedir do Facebook após a prece. Do formato, né? Que bom, você ficar mais um pouquinho mais conosco. Vamos então, neste momento, elevar o nosso pensamento, focar na imagem do Mestre Jesus e agradecer. Agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, por estarmos aqui, por termos recebido os ensinamentos tão importantes para a nossa jornada evolutiva. Que possamos, Pai, ter a consciência necessária do porquê estarmos aqui, da nossa evolução, e conseguirmos, Pai, movimentar forças e energias necessárias para a nossa evolução, para que possamos, assim, estar agora neste momento, de coração aberto, junto a todos, principalmente da equipe espiritual presente aqui na nossa casa, na Câmara de Paz. Agradecemos então aos trabalhadores dos dois planos da vida e pedimos, Pai, que cada ser aqui representado possa levar para os seus lares, durante o seu caminho, as energias benfazejas que aqui adquiriram. Se conosco, Pai, hoje sim.